Boa tarde. Como a Crane já me chamou, né, já falou meu nome, na verdade, me chamo Silmara, tenho 37 anos, faço parte da comunidade católica Ralé desde o ano 2008, quando eu entrei para o discernimento vocacional e segui em frente neste caminho, e aqui estou. E é bom, muito bom estarmos juntos nesta tarde, mais um sábado de louvor, especialmente quando venho aqui, né, tenho a oportunidade de realizar, me colocar a serviço daquilo que Deus me chama a fazer, me chama a viver. Então, hoje, nesta tarde, quando recebi esse convite de fazer esta pregação, e como nós viemos nesses sábados fazendo essa reflexão do Evangelho de cada dia, hoje uma frase me chama a atenção, que é essa que está aqui atrás. Deus se revela aos pequeninos. Foi essa frase que veio ao meu coração quando eu rezava, quando eu fui meditar este Evangelho, quando eu rezei, quando eu li. Foi exatamente isso que me veio ao coração. Não está aqui propriamente no Evangelho, mas é o que veio ao meu coração. Deus se revela aos pequenos, aos pequeninos. E hoje, meu irmão, minha irmã, quando eu pedi ao Senhor a inspiração, a sua unção, a sua graça para hoje falarmos, estarmos juntos aqui, poder partilhar com você esta palavra, o que me vinha era exatamente, nós vivemos um tempo difícil. São João Paulo II chama este século de um século difícil. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas compreender que nós temos um Deus que se revela, e isso é fé. Eu digo para você, isso é fé. A fé é a resposta a Deus que se revela. Isso chama-se fé. Nós temos um Deus que se revela. E hoje, de forma especial, a quem Ele se revela? Aos pequenos. Aos pequenos. Vamos juntos ouvir o Evangelho. Eu vou apenas ler para vocês a partir do versículo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 até o 24. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que vós estás vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estás vendo e não viram. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, o nosso carisma, o carisma Ralé, ele tem por um dos tripé, desse sustento, né, da obra, da ação do carisma, é o louvor. E aqui nós vemos Jesus que eleva o seu louvor a Deus, dizendo: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Não é nem aos pequenos, aos pequeninos. O que isso hoje fala ao nosso coração? Qual é a alegria que nós temos, a alegria que deve brotar quando nós lemos esse Evangelho? É que Deus escolheu a nós, os pequenos. Escolheu a mim, a você, escolheu os pequenos. Mas vamos olhar para nós, será que realmente nós nos colocamos como esses pequeninos? Sim, Deus não escolhe os melhores, né? A Clânia sempre nos lembra isso. Deus escolhe os piores, né? Os mais fracos. São esses que Deus escolhe para a sua obra, para dar continuidade à sua missão. Então, mas esse ser pequeno me lembra muito a nossa patrona, Santa Teresinha, e ela sim
nos ensina esse verdadeiro caminho da pequenez. Porque o caminho espiritual, como eu falava para vocês, vivendo este século difícil, nós queremos nos apegar a Deus e nós precisamos nos apegarmos a Deus, a sua misericórdia. Nós acabamos de rezar, nós estamos rezando sempre, cada vez mais, quantas situações difíceis. E nós precisamos confiar e crescer na confiança, crescer nesse abandono. Mas como ainda nós somos medrosos, fracos, tímidos na fé. Então, Santa Teresinha, nesse caminho que ela descobriu, e olha só, Deus se revela aos pequenos. Por isso ele revela a Santa Teresinha um caminho totalmente novo na vida da igreja. Um caminho que não tinha sido trilhado por ninguém. Um caminho que era totalmente um atalho descoberto por essa pequena, grande mestra da vida espiritual, essa doutora da igreja. Então não tem como falar de pequenez e não lembrar de Santa Teresinha. Não tem como falar desse caminho, dessa alegria que traz ao coração de Deus os pequenos, que é do agrado dele se revelar aos pequenos, como foi do agrado dele se revelar a Teresinha. Foi do agrado dele mostrar esse caminho a ela. Então, assim, nós precisamos olhar para a nossa patrona. E você que talvez nunca ouviu falar, quem sabe, né? Alguém não tenha ainda lido nada sobre Teresinha, não a conhece. Convido você a ler, a descobrir essa riqueza. Então, falando desse caminho da pequena via, falando desse agradar a Deus os pequenos, a quem Ele se revela, nós podemos olhar para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho de fé, como é que nós vivemos. E eu lembrava que, realmente, quando a gente olha para os santos, parece sempre um caminho assim, né? Uma ladeira, né? Uma escada longa, a gente vai dando, né? Vai caminhando, ou então vai galgando esses degraus lentamente. E aí a gente logo desanima porque acha que é muito, né? Nossa, eu não consigo. Isso aí os santos são os grandes heróis da fé. E Teresinha mostra que realmente esse caminho do ordinário da vida. Não é que o caminho espiritual não seja realmente galgar degraus que nos aproximam cada vez mais de Deus. Realmente é isso. A nossa caminhada espiritual precisa disso. Por isso nós nos desanimamos, porque a ladeira, né, a subida, as escadas nos cansam quando nós não conseguimos manter os olhos fixos. E eu lembrava de uma coisa que é muito assim do nosso cotidiano. Quando eu cedo tinha que sair muito apressada para o trabalho, ainda tinha que encontrar, né, na minha frente, no meu caminho, uma longa escada a subir, seja uma escada de uma passarela para atravessar uma rua, seja uma ladeira muito íngreme. E quando eu lembro que eu começava sempre muito bem disposta, né? A disposição vem logo no início, mas na metade, nossa, parece que os músculos doem, as pernas, né, começam a sentir um peso, né, o coração já começa a acelerar mais porque falta o fôlego e a gente chega cansada, né? Até conseguir chegar no nosso objetivo, a gente sente aquele cansaço. E assim que, fazendo uma comparação nossa vida espiritual, nós também cansamos, nós também vamos em cada degrau e vamos buscando, e daqui a pouco a gente sente o cansaço. As nossas pernas, os nossos pés vacilam e parece que a gente não consegue mais subir. Ficamos ali parados, estagnados. E quantos de nós temos a nossa vida espiritual hoje estagnada, parada? Parece que nada cresce, nada acrescenta, nada nos inspira. Parece que está tudo muito pesado, falta o fôlego. Mas nós esquecemos que são as pequenas e não as grandes coisas, como nós temos aprendido com Teresinha. Não são as grandes, mas as pequenas coisas que nos levam a Deus, que nos levam para a santidade, que nos fazem cada dia mais conhecer a Deus e provar o seu amor e crescer na confiança e na misericórdia. Então, quando eu lembrava disso e rezando com esse evangelho, só me vinha o coração, primeiro Teresinha, e por outro lado, o quanto eu, Silmara, não sei você,
quanto nós complicamos o caminho, quanto nós abandonamos o caminho tão facilmente, porque nós queremos, às vezes, aprender e apreender coisas demais. E a fé é uma adesão, meu irmão, adesão pessoal, adesão a uma pessoa. Nós precisamos trilhar um caminho com esse coração, essa disposição, como Teresinha nos ensina, da simplicidade. Eu muitas vezes caio, me perco em tantas situações em que eu quero, aprofundar demais, conhecer demais. E preciso de um irmão, preciso de uma situação, uma realidade que me toma de volta e me mostra que as coisas em Deus são simples. Simples. Deus é simples. Deus se agrada dos corações simples. Deus se agrada dos pequenos. É do seu agrado, como diz o Jesus. Pai, sim, foi do teu agrado se revelar aos pequenos e não aos sábios, aos entendidos. Porque naquele tempo, nós lembramos que Jesus não foi acolhido pelos mestres da lei, pelos fariseus, os doutores da lei, mas por os menores, e isso desde o seu nascimento. Eu lembrava hoje também, rezando, que Deus, quando nós vivemos ali a experiência do Natal, Deus que se faz homem, Jesus que se encarna, o que acontece ali? A quem primeiro se revela esse grande mistério da nossa fé? Aos pequenos, aos pastores. Quando Jesus é apresentado ao templo, não são os doutores da lei que estão ali para ver, para acreditar e para louvar, mas quem louva de todo o coração ao ver Jesus pequenino nos braços de Maria é o velho Simeão. É ele que diz, é ele que louva no Espírito e diz: Senhor, deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Cheguei de arrepiar, É aos pequenos que Deus se revela. Aqueles de coração simples, humilde, desprendidos, desapegados de si mesmo, de conhecimentos, de teorias, de tantas outras coisas que nos afastam de Deus, da desconfiança, desse grande medo, dessa covardia, de tantas coisas, de pecados, de vícios. Veja, não temos como nos apegarmos a Deus, nos aproximarmos dele, se nós não conseguimos vencer o mínimo de cada dia. E o que nós precisamos vencer cada dia? Qual é o mínimo? Os pequenos vícios. Aquilo que vai acumulando, que vai nos tornando pesados, que vai nos deixando cada vez mais tíbios, frios, indiferentes ao sagrado, à presença de Deus, ao seu amor, à sua misericórdia. Quanto mais nós deixamos que a nossa vida seja minada, meus irmãos, pelos pequenos pecados, ou melhor, olha os pecados, Seja pequeno ou grande, o que importa é que existe o pecado. E esses pequenos vícios que nós vamos deixando minar a nossa vida, que nos vai deixando assim como essas almas geladas diante de Deus, indiferentes ao seu amor. E hoje, neste século, neste tempo, neste século difícil, nós somos convidados a nos apegarmos à misericórdia, à confiança em Deus, a nos abandonarmos a essa confiança. E esta tarde, se você que me escuta agora, olhar para a sua vida, deseje, não apenas sinceramente de coração, viver esse caminho, trilhar esse caminho do ordinário, mas que você faça uma entrega verdadeira. Uma coisa que me chamou a atenção em Teresinha, nesses dias, nós celebramos Teresinha dia 1º, quinta-feira. Fizemos a memória dessa grande doutora da igreja, e a nossa patrona. Uma coisa que me chamou a atenção, ela é tão assim, está tão óbvia, Eu sempre falo, as coisas às vezes são tão óbvias, que está tão na nossa cara que a gente não consegue ver, não é assim? Às vezes está tão na nossa cara, tão ali, que nós não conseguimos ver. E uma coisa que me chama a atenção em Teresinha é essa entrega total a Deus. Mas como essa entrega total? Uma entrega total nas coisas pequenas. Não é uma coisa grandiosa, assim, quando a gente fala entrega total a Deus, mas ela era pequena, desejava entrar no Carmelo. Não, não está nessas coisas. A grandiosidade está nas pequenas coisas. Veja, não é
o abandono, o fazer esse voto religioso, dedicar a sua vida inteira ali no Carmelo a Deus, consagrar-se inteiramente. Não é exatamente aí a grandeza. Também faz parte. Mas é o pegar um alfinete no chão e saber que aquele pequeno sacrifício, não é nem um sacrifício, né? Pequeno esforço de estar atenta às coisas pequenas e fazer por amor. A grandeza está nesse colocar amor nas pequenas coisas. Aí está a grande diferença. E é isso que, como uma chave, né, que rodou, né, virou, dentro de mim eu compreendi que realmente eu sempre olhava para Terezinha como essa grande santa, mas sem acordar para que essa grandeza é possível a mim quando eu, no meu ordinário do dia a dia, eu me disponho com amor a fazer as coisas. As coisas vividas, as pequenas coisas vividas no ordinário com amor, podem salvar almas. E esse é o nosso carisma. E por graça de Deus, pela bondade do Senhor, quando nós vamos compreendendo isso, que está tão óbvio, mas que a gente não consegue, eu falo por mim, não conseguia vislumbrar. Quando a gente consegue ver isso, meu Deus, quantas oportunidades eu tenho. Quantas oportunidades. E não é somente nas coisas, nos afazeres, os meus deveres, né, de cada dia, mas é principalmente nas contrariedades. Santa Teresinha foi descobrindo que era no mais difícil para ela, né? Não no grande esforço, na grandeza, no ato heróico, mas no que era mais difícil para ela, as contrariedades da vida. Por exemplo, os irmãos, as irmãs com quem ela convivia, uma que fazia algo para ela, e ali ela dava um sorriso, e ela ia se dispondo, como eram difíceis aqueles sorrisos, só ela e Deus, né, sabiam como era. Então foi nessas contrariedades que ela foi galgando esses degraus, foi conhecendo mais esse amor de Deus. Quanto mais ela fazia esses pequenos atos de amor, mais amada, mais inflamada nesse amor ela se sentia. E nós só vamos conseguir permanecer firmes até o fim, porque há um propósito para mim e para você. O propósito é esse. Nós estamos aqui como peregrinos nesta vida. Nesta terra nós somos peregrinos. Se você não tem ainda essa certeza de ser um cidadão do céu, que a nossa pátria é a pátria celeste, nós vamos viver perdidos neste mundo, buscando tudo, menos essa comunhão com Deus. Por isso, meu irmão, poderia falar ainda sobre outras reflexões, mas hoje o convite é esse. Deus se revela aos pequenos, e como eu falava, isso é a nossa fé. A fé é essa adesão a Deus. Deus que se revela, e a nossa fé é uma resposta de amor a esse Deus que se dá a conhecer, que se dá por inteiro. Que na igreja nós temos diversas oportunidades, pela graça e misericórdia, de nos aproximarmos desse Deus que se dá na Eucaristia, que está ali no sacrário, que se dá em cada comunhão. Deus que se dá nessa infinidade de meios que a igreja nos proporciona, pelos sacramentos, pela vida dos santos, pela palavra de Deus, pela vida de oração, a nos aproximarmos com confiança na sua misericórdia. Por isso esse é o convite para nós. A palavra de Deus nos ilumina hoje para isso. Deus se revela aos pequenos. Aos pequenos. Queira ser pequeno, queira ser como uma criança. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, nós partilhávamos sobre exatamente que Jesus, claro, é Deus, mas assim, a passagem específica falando de Jesus, a pessoa de Jesus entre os discípulos, ele falava o quê? Deixai vir a minhas crianças, não as impeçais. Não as impeçais. E o que acontece? Está muito claro para nós essa simplicidade. Mas para nós, às vezes, talvez, por ser tão simples, que coisa, parece uma redundância, né? Essa simplicidade parece ser tão simples que nós complicamos as coisas. Mas é isso.
Nós queremos fazer coisas demais e esquecemos que são as coisas pequenas com amor. Não é qualquer jeito, de qualquer forma, mas com amor nos aproximam de Deus, nos faz conhecer mais este coração de Jesus, nos aproximarmos de Jesus. Nós temos até uma disposição, uma sinceridade, até nós temos. Mas sabe o que acontece? A nossa entrega que eu falava, né? Esse entregar-se totalmente a Deus e nessa vivência do amor nas pequenas coisas, é que nós somos sinceros, sim, quando nós queremos, nós rezamos e pedimos com sinceridade. Mas a nossa entrega não é profunda, não é verdadeira. Muitas vezes ela não é verdadeira. Ela é até sincera, mas ela não é profunda, não é verdadeira. E que nós hoje possamos, então, meditando esse evangelho, vendo como o Pai se agrada de se revelar aos pequenos, de revelar os mistérios do seu amor, os mistérios da sua bondade, da sua misericórdia aos pequenos. Santa Faustina, apóstola da misericórdia. E olho para Teresinha, apóstola do amor. Duas servas pequenas, mas que se deixaram abrasar por esse amor a tal ponto de incendiar o mundo. Porque hoje, tantas décadas, séculos, né? Santa Teresinha continua sendo para nós esse grande modelo, exemplo. Essa santa que nos inspira, essa santa que nos faz se apaixonar realmente por essa vida em Deus. Essa santa que nos anima na nossa vida espiritual, dizendo: é possível galgar esses degraus, é possível subir essa escada, essa ladeira, é possível fazer esse esforço de cada dia. E como é que nós vamos fortalecendo os nossos músculos? Com os pequenos atos de amor cada dia. Veja, não tem coisas tão extraordinárias assim para se fazer. As ordinárias de cada dia, as coisas pequenas e simples de cada dia. Faça por amor, numa disposição total de entrega a Deus. E aí você vai conseguir galgando, nós vamos conseguir galgar, dar passos, crescer nessa vida espiritual de comunhão com Deus e viver nessa confiança, apegados à sua misericórdia, abandonados nessa confiança, aprender cada dia mais a se aproximar desse coração misericordioso. Como Teresinha que diz: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Se ela foi pequena, foi porque antes reconheceu sua miséria e sua fraqueza. Por isso não queria ser nada mais do que um passarinho. Não queria ser nada mais que um brinquedo nas mãos de Jesus menino. Não queria ser nada mais do que esta rosa que ele pode despetalar. Essa é Teresinha. Essa é a grande santa que nos ensina que Deus se revela aos pequenos. E quer se dar, e tem alegria em se dar, porque é próprio do amor se dar, é próprio do amor querer se dar. Aprendamos com ela, aprendamos com Teresinha, esse caminho dos pequenos. Não tinha como não falar dela, né? Não tinha como deixar passar hoje, nesse sábado, nessa reflexão, nessa partilha do Evangelho que fala dos pequenos, não tinha como deixar de falar de Santa Teresinha. Vamos cantar? Vamos cantar a Teresinha agora e pedir esta graça de Deus pela intercessão dela, que nos ajude a cada dia crescer nessa via, nesta pequena via do amor, crescer nessa disposição. Nós vivemos um tempo de crise, de grandes crises em todas as áreas da sociedade, da nossa vida, crises, né? Pela falta dos valores cristãos que são cada vez mais deturpados, extintos, ameaçados. Vivemos uma crise de fé, vivemos uma crise política, enfim, tantas crises. Mas Teresinha nos ensina nesse difícil século que nós vivemos, nesse difícil tempo, que é preciso se abandonar como criança
nos braços de Deus, da sua misericórdia. E assim nós vamos crescendo na fé. E vivendo de fé, nós agradamos a Deus. E agradando a Deus, nós podemos então aprender a amá-lo cada dia mais. Porque diz a Bíblia, a santa palavra. Aqui a palavra de Deus nos ensina que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alimentemo-nos dessa fé. Fé dos santos, a fé de Teresinha. Esta fé inabalável, esse abandono na graça de Deus, na sua misericórdia. Nos abandonemos com confiança, peçamos a ela nesta tarde. Ajuda-nos, Santa Teresinha. Ajuda-nos, querida patrona, querida santa. Ajuda-nos a viver este caminho de entrega, de doação, de fidelidade, de perseverança, de amor nas pequenas coisas. Ajuda-nos, Santa querida, a não abandonarmos a fé. Não nos deixe. Não nos deixe abater. Não nos deixe perder as esperanças. Fica conosco, mãezinha. Me perdoe, meus irmãos, pela emoção Fica conosco, que vem. querida. Acolhe. Porque eu sinto forte a presença dela. Mãezinha querida. Sinto forte a presença de Teresinha, que intercede por nós, pela nossa comunidade, pela nossa vida de fé. Para Deus, nada é impossível. Por isso, por mais que estejamos ainda lá embaixo, no primeiro degrau, possamos estar nesse primeiro degrau, mas que possamos caminhar, possamos levantar os nossos pés hoje e dizer: eu quero, Senhor, eu quero galgar degraus, não de atos heróicos, mas de atos daqueles que são simples, que confiam, se abandonam, que estão com o coração desejoso verdadeiramente de viver, experimentar a Tua misericórdia, Senhor. De cada dia mais crescer no amor, na esperança em Ti, na fé em Ti. Que Santa Teresinha interceda para que nós cresçamos na fé, cresçamos no amor, cresçamos na esperança. Que nós venceremos em Deus as dificuldades, os obstáculos da vida. Que nós viremos cada dia mais com ela, com a sua ajuda, dizer: Senhor, eis-me aqui. Sei que o que te agrada é a minha pequenez, a miséria que eu sou. É a miséria que eu sou. Que entregue em tuas mãos vira uma oferta. E nesta oferta se torna grande. E nesta oferta é purificada. E nesta oferta, então, ela se enche de valor. Porque nós somos criados por amor. Por isso vamos juntos rezar com essa canção. Que Santa Teresinha, lá do céu, derrame agora chuvas de rosas sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, sobre nossa comunidade Halel, sobre todas as comunidades, sobre a sua vida. Que caia agora uma chuva de rosas, de paz, de alegria, de desejo e de disposição de caminhar, de se aproximar, de se abandonar em Deus. Porque o que agrada a Ele, essa entrega, esse reconhecimento da nossa pequenez, da nossa miséria. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena
sua misericórdia. Que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Em minha pequena alma. Em minha pequena alma. É que eu ame a minha pequenez. É que eu ame minha Minha pobreza. Minha grande pobreza, Senhor. minha pobreza. Mas é acima de toda esperança. Agrada a Deus. É o abandono. É a confiança. Pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança Cega. cega que tenho em sua misericórdia. Senhor, nós te louvamos e bendizemos. Te adoramos, Senhor, nesta tarde. Queremos bendizer e louvar como Tu és honrado, louvado pelos santos, pelos anjos. Queremos bendizer e louvar a Ti nesta tarde pela grandeza da Tua misericórdia, que se derrama sobre as nossas misérias, sobre nossa pobreza, sobre nossa fraqueza. Nós reconhecemos, Senhor, quão pequenos nós somos diante da Tua grandeza, bondade infinita. E nós queremos nos lançarmos como Terezinha nessa confiança. Precisamos cada dia dar passos, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a crescer na fé. A fé como um dom, a fé virtude, a fé que nos aproxima, a fé que nos dá passos firmes, a fé que não nos deixa desviar o olhar de Ti, a fé que nos faz como aqueles pequenos e humildes, abertos, entregues à Tua misericórdia, atentos ao Teu falar, atentos à Tua voz, à Tua revelação, aos Teus mistérios, Senhor. Nós pedimos de Ti, em Tua bondade infinita, pela intercessão de nossa patrona, ajuda-nos a crescer nesta pequena via, a caminhar nela, para um dia cantarmos as Tuas misericórdias com Santa Terezinha, com São José, com os nossos santos de devoção, todos os nossos amigos do céu. Ajuda-nos a crescer nessa disposição de amar, porque até esse desejo vem de Ti, Senhor. Peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, tantos corações feridos, abatidos, tantos que choram, tantos que estão angustiados. Toca, Senhor, com a Tua misericórdia cada um desses corações. Pela intercessão dessa patrona querida, Santa Terezinha, alcança a cada um deles com a Tua mão, a tocar, a trazer paz, alívio, a trazer esperança, a trazer a fé, a alegria. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim. Tu que és bondade infinita e misericórdia. Que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Essa é a certeza da misericórdia de Deus sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Alegria, meus irmãos. Peço perdão pela emoção. Peço perdão pelas lágrimas. Que, na verdade, falar de Terezinha, partilhar desse evangelho dos pequenos, que alegra o coração de Deus, é do seu agrado. Realmente tocou, né? Tocou-me. Falar dela me causou essa emoção hoje. E que ela interceda por nós cada dia. Chamar aqui a nossa fundadora. É culpa dela. Que ela que ensinou esse caminho de conhecer nossa patrona, né? Ela que nos escolheu, na verdade, Santa Terezinha. E assim ela nos emociona sempre. Quero agradecer de coração a Silmara por esse momento tão belo, né? Tão importante. Olha, eu de verdade eu me surpreendi com o conteúdo. Fica aqui pertinho, não foge não, né? Desta pregação muito propícia, porque quinta-feira nós celebramos o dia da nossa patrona, né? E contei um pouquinho da história desta relação inicial que nós tivemos, né? E a gente sempre fala que não somos nós que escolhemos os santos, são eles que nos escolhem. Quem quiser saber como foi essa escolha, vê lá o nosso programa de quinta, né? No nosso canal, você pode entrar lá no nosso canal e assistir essa história contada na quinta-feira. Mas eu achei assim, de uma sensibilidade muito grande em sua, Sil, de trazer para nós, através deste evangelho de hoje, assim, vim trazer esta emoção mesmo, porque ela ficou emocionada aqui e eu fico ali para... Estou ficando velha, gente, aí eu fico mais emotiva. A gente fica mais emotivo, né? Mas dessa beleza que é Terezinha, ela que nos ensina este caminho, como a Sil colocou, esse caminho da pequena via, da simplicidade, da humildade. Né? E cada dia mais eu tenho me apaixonado por ela, porque eu tenho rezado com ela. Faz muito tempo que eu não fazia isso e ultimamente, esses meses, eu tenho andado com a história de uma alma no bolso. Então, muito obrigada, Sil, Deus abençoe. Foi lindo, né, gente? Coloca aí o seu joinha para Sil, para esse momento belo que nós tivemos. Foi uma grande alegria. E eu quero convidar